Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte. Quem tiver com celular, irmãos, baixe o volume para não dar microfonia, tá bom? Eis agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que logo aparece e por pouco e depois se desvanece. Em lugar de dizeis, se o Senhor quiser, e se vivermos faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais das vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que o Senhor nessa noite aplique a sua palavra em nosso coração, que o Espírito Santo fale com cada um de nós neste lugar em nome de Jesus. Fale de maneira poderosa e fale comigo também. Vocês pensam que é brincadeira, irmãos, mas na hora que a gente vai pregar a palavra, e é uma situação um pouco difícil, porque quando eu vou a um culto que eu escuto a palavra, eu me sinto até um estranho, porque na maioria das vezes que eu vou ao culto, eu vou pregar. E é nessa hora aqui, nós estamos meditando, Deus fala conosco. Mas nessa hora aqui, o Senhor tem uma aplicação, assim como vai para a igreja, porque Deus muda muita coisa. Nós preparamos esboço, estudamos, porque o homem tem que se preparar para pregar a palavra, mas chega aqui o Senhor muda, porque eu preparo segundo o meu conceito. Estudo porque a Bíblia diz que nós precisamos conhecer bem a palavra. O apóstolo Paulo fala a Timóteo dizendo que precisamos meditar na palavra e manejar bem. O Salmo de número 1 já diz que bem-aventurado é o varão que medita de dia e de noite na palavra. Faz da sua lei do Senhor o seu descanso, o seu escudo. Mas não é igual a pregar, porque na hora que a gente prega, o Senhor fala conosco. E sinceramente espero que o Senhor fale e nessa noite possamos sair daqui. Já tenho falado, mas possamos sair daqui preenchidos pela sua palavra, bem como a sua presença, em nome de Jesus. Os teólogos dizem que Tiago escreveu a carta numa só sentada. Tiago, para que vocês saibam, era o pastor da igreja em Jerusalém. E pela responsabilidade histórica, porque Jerusalém sempre foi a capital da fé. Ele tinha uma responsabilidade maior, porque todas as igrejas que havia naquela época, naturalmente, tinha uma posição vinda de Jerusalém, que era, digamos assim, a igreja mãe, vamos colocar desta maneira. E Tiago, ele vai falar aqui nessa linguagem que se você for ter outros textos da Bíblia, outros textos, você talvez vai achar que há uma contradição. Porque segundo o que a gente leu, parece que Tiago está nos indicando a sermos irresponsáveis. Porque ele falou que não era para nós fazermos os nossos projetos. Quando que Jesus disse que quando alguém for fazer alguma coisa, primeiro deve se assentar, projetar, calcular para ver se tem recursos para terminar aquilo que começou. Porque se você começa algo e não termina, ele diz que corre o risco de alguém passar e zombar de nós, dizendo: esse homem começou algo e não conseguiu terminar. Mas uma coisa que eu quero que você entenda: na Bíblia não há contradições.
Muito pelo contrário, cada palavra dita por cada apóstolo, um da sua maneira e outra maneira, na boca de um apóstolo como na boca de outro apóstolo, todas elas corroboram entre si para que seja uma única palavra e venha se ajustar. É como um grande quebra-cabeças que você vai ajuntando as peças, e quando você vê que esse quebra-cabeça até hoje não conseguiram montar, você vai vendo e vai entendendo que tudo vai se encaixando. Até na maneira de Deus trabalhar, nós muitas vezes não entendemos, mas Ele diz: o que eu faço agora, vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. E Tiago aqui parece que está contradizendo uma ordem de Jesus. Mas ele não está contradizendo, muito pelo contrário, ele está corroborando aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a ser prevenidos, a sentar-se e fazer cálculo. E Tiago não está dizendo que não é para fazer isso, muito pelo contrário, é para fazer, só que não segundo os nossos conceitos. Porque Tiago vai dar aqui uma repreensão, e talvez esse seja o tempo onde nós mais devemos pregar sobre esse assunto. Tiago está aqui dando uma repreensão para que os crentes, ou para que aqueles que vão fazer alguma coisa em nome do Senhor, façam, mas façam segundo aquilo que Deus determinar e não segundo aquilo que nós pensamos. Tiago chega a dizer que quando nós pensamos desse jeito é arrogância. E agora você sempre pergunta: então peraí, é para eu fazer cálculo ou não? Ele só diz que quando você fizer algum projeto, pensar em fazer alguma coisa ou realizar alguma coisa, que é você vá fazer na sua vida material, espiritual, financeira, não importa. Ele diz que quando você for fazer algum projeto, em vez de você sentar e fazer os projetos e achar que vai dar certo pela sua própria consciência, você deve primeiro perguntar a Deus se Ele quer que você faça isso. E por quê? Eu disse que talvez seja o tempo mais oportuno de se pregar, porque talvez essa geração seja a geração que mais diz que conhece a Deus, toma posições em nome de Deus, e uma geração que menos consulta a Bíblia para tomar posições. Talvez essa geração seja a geração que mais desobedecemos a Deus sob pretexto de estarmos entendendo muito a palavra. Eu vou explicar, e eu estou tendo muito cuidado para falar, porque estou, querendo ou não, transmitindo para a internet. A internet é um campo livre, e se eu não explicar aquilo que se eu não, como é que eu posso ratificar aquilo que eu estou explicando, talvez venha alguma mensagem aí. Então eu preciso contextualizar. Talvez esse tempo seja o tempo de nós mais estamos desobedecendo a Deus e tomando posições. Haja vista que a Bíblia hoje tem ficado em segundo plano nas nossas decisões, nas nossas tomadas de atitude. Para que vocês entendam, já existem linhagens de pessoas que pensam em igreja de desigrejados. Já existem pessoas que raciocinam, que acham que não precisam mais do templo para congregar. Já existe uma linhagem de tempo que acha que o dízimo é coisa do passado, afinal de contas nós não precisamos mais. E existe outras pessoas que, dentro dos seus próprios conceitos, e aí eu não vou entrar no âmbito da questão, que acham que podem beber, outros que acham, como nós já vimos, até igrejas que acham que as mulheres podem abortar. E Tiago vai tratar desse assunto aqui, dando diretriz para nós, dizendo: antes de vocês, e vai falar nossa fragilidade, que nós não somos absolutamente nada.
Você sabe o que é que os homens tentam até hoje, irmãos? Descobrir como fugir da morte, mas a morte é tão democrática, mas tão democrática, que quando ela vem para a pessoa, ela não escolhe classe, cor, razão social e nem se é rico ou se é pobre. Quando ela bate na porta, ela vem. E não tem nessa hora tratamento de saúde que resolva. Estava assistindo alguns vídeos essa semana e vi a fragilidade do homem, uma série de vídeos mostrando pessoas que morreram fazendo, repórteres foram vários. Homens que estavam pregando também morreram. Ou seja, sem exagero nenhum e querer fantasiar nada, algum de nós, inclusive eu, podemos morrer agora, porque a vida não pertence a nós, pertence a Deus. E Tiago fala e coloca de uma maneira bem clara, onde dá para se entender, é como um vapor. Nós somos tão frágeis que se faltar o ar aqui agora, morre todo mundo. E ele está dizendo que ao invés de nós que somos crentes falar que faremos isso ou aquilo e projetarmos o nosso futuro, devemos perguntar a Deus primeiro se Ele quer ou se é a vontade dele para que aconteça isso. Porque ele diz que toda a arrogância ou toda a glória, como foi traduzido aqui, semelhante a essa, é diabólica. E ele está deixando entender que o crente não pode, se ele entendeu que ele é de Cristo, achar que governa a sua própria vida, porque ele não governa a sua própria vida. Quem governa a vida dele agora é Deus. E como eu disse, talvez esse seja o tempo mais propício, porque nós não temos como problema hoje o coronavírus, irmãos. Não! O grande problema hoje da igreja nunca foi coronavírus. Aliás, o grande problema da igreja nunca foram as lutas. Muito pelo contrário, as lutas em muitos casos servem para aproximar o homem a Deus. A luta em muitos casos serve para aproximar o homem a Deus. É tanto que você vê pessoas quando estão bem, ótimo com Jesus. Quando melhora a situação, esquece. O problema da igreja sempre foi desobediência, antecipação à vontade de Deus. Esse foi sempre o problema da igreja, é fazer algo aonde Deus muitas vezes não nos deu a direção para fazer. E isso é para tudo. Tudo, pastor, é para tudo. Paulo quis evangelizar em 2 cidades. Atos capítulo 16. Eu anotei aqui versículos 6 e 7. A Bíblia diz que Paulo queria evangelizar uma cidade e o Espírito Santo impediu que fosse evangelizar. E de novo ele colocou o coração para evangelizar e o Espírito Santo mais uma vez impediu. Olha, mesmo sob pretexto de fazer alguma coisa para Deus, você não vai ter autorização para fazer se Ele primeiro não te der a ordem. Então para de achar que você manda em sua vida e começa a depender da vontade de Deus. Minha digníssima e linda esposa leu aqui sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Gostou? Aprenderam aí, homens? Léo, vai ficar gravado. Homens, já viu como era, Jefferson, esse tratamento? Espero que a Elaine não esteja assistindo. Tá? Já viu, Jefferson, o tratamento como é, né? Minha digníssima e linda esposa falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego aqui nessa noite. Falou, sabe por quê? Aqueles homens não temeram, porque ele sabia, como ele disse, se Deus quiser fazer, ele faz, se ele não quiser, não faz. Não muda o estado de quem ele é pelaquilo que ele vai fazer. Você pode lançar a gente na fornalha. Se nós morrermos, Ele é Deus. Se nós ficarmos vivos, Ele é Deus. Porque nenhum esforço humano, irmãos, pode mudar a vontade que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então, pelo amor de Deus, escuta algo aqui. Para de desespero na tua vida, achando que alguma coisa vai acontecer fora do projeto de Deus, porque não vai.
Para desespero em tua vida achando que a tua condução humana vai mudar a vontade de Deus, porque a ira do homem não opera a vontade de Deus. Se Deus tem um projeto, entenda, ele vai cumprir esse projeto, querendo ou não o homem. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós batemos a cabeça aqui e ali. Sabe por quê? Porque não perguntamos. E Tiago está falando, em vez de você se encher da arrogância e dizer, vamos fazer isso ou aquilo, não, pergunta a Deus se Ele quiser. Irmãos, o grande problema da igreja, como eu disse, sempre se chamou desobediência. Porque Deus tinha um projeto, e o projeto principal de Deus para quando tirasse do Egito aquele povo para levar para Canaã não era 40 anos. A travessia, diz os estudiosos, que eram de 40 dias. Mas a desobediência levou aquele povo a morrer no deserto, a ponto de só entrar na terra Josué, Caleb, os que nasceram no deserto, os que saíram do Egito. Ninguém entrou senão Josué e Caleb, nem Moisés. E por que eles não entraram? Porque se encheram das suas arrogâncias. E talvez eu nunca mais vou ver um tempo, ou se não melhorar agora, talvez nunca mais eu vou ver um tempo onde o crente está se dominando a cada dia. E eu quero falar nessa noite algo aqui interessante, porque nós fizemos um voto. Fiz, pastor, fez. Quando você levantou a sua mão e entregou a Jesus, que você pediu para Deus assinar o seu nome no livro da vida, você perdeu a propriedade de você. Agora você não se manda mais. Quem manda em você é Deus. Jesus perguntou aos discípulos, vocês querem vir após mim? Se vocês quiserem vir após mim, aleluia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando você aceitou a Jesus involuntariamente, mas se você não foi informado, eu estou te informando agora, você não tem mais domínio sobre a tua vida. Agora quem governa ela é Deus. E como aquele povo que era para correr 40 dias, talvez nós estamos dando volta no deserto e não entramos na terra ainda, porque ainda somos desobedientes. E Tiago vai dizer, tomem cuidado, porque isso se chama presunção e chama-se presunção diabólica. E Jesus não está dizendo para você não fazer projetos, não. Senão dessa sorte nós criaríamos uma igreja de preguiçosos. Aliás, nem a igreja teria um futuro. Mas Jesus está dizendo que Tiago está dizendo que quando você fazer o projeto, aleluia, você precisa perguntar a ele se ele está no negócio desse projeto. Quando você precisar tomar alguma decisão e atitude, você precisa perguntar se ele vai ser contigo. Uma das virtudes de Davi, uma das poucas vezes que Davi quebrou a cara, foi quando parou de orar a Deus para perguntar o que é que Deus queria. Entenda algo aqui, sua inteligência, seu conhecimento, sua sabedoria para o evangelho não serve para absolutamente nada. A sua esperteza, o seu entendimento não serve para nada. Como eu disse, Davi, ele começou a quebrar a cara quando ele perguntava, porque toda vez que Davi ia para a guerra, ele perguntava a Deus, o Senhor é comigo? E Deus dizia, vá ou não vá. Quando Davi cai, ele vai para algumas batalhas e sofre algumas derrotas. O povo ia pagar por causa de Davi um pecado. E tudo isso aconteceu porque quando o homem começa a questionar a Deus, as decisões que ele tem para a nossa vida, vai começando a nossa derrota. E Tiago está falando, antes de vocês tomar qualquer decisão e atitude, fala com Deus, pergunta primeiro a Ele. Nós estamos confundindo, irmãos, e por favor eu quero explicar aqui direitinho.
Nós estamos confundindo muitas vezes a mão de Deus com vamos dizer assim, o massacre, o trabalhar do diabo. Achando que Deus está nos castigando, porque não é isso não. Negativo. Eu queria que você entendesse Deus como Ele falou para Jerusalém. O que foi que Deus falou quando quis repreender a Jerusalém? Disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e espanca os seus enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar como galinha debaixo das suas asas, junto aos seus pintinhos? Muitas vezes estamos sofrendo porque nós não queremos entrar debaixo da asa do grande e poderoso Deus, habitar na sombra do Onipotente. Estamos como rebeldes saindo de uma vontade que Deus projetou para as nossas vidas. Então escuta algo que eu já estou terminando. A tua vida não tem valor algum se Deus não dirigi-la. Ninguém aqui vai morrer antes que Deus determine isso. Ninguém aqui vai se perder antes que seja a vontade dele. Porque se Deus governa, ele governa. E se ele sabe, aleluia, fazer alguma coisa, é nos orientar e nos governar, porque ele é rei. Porque ele é Deus. É isso que Tiago está dizendo. Parem, porque toda arrogância, jactância, tudo isso para Deus é demoníaco. Qualquer posição que você tomar fora da presença dele acerca da sua vida, ele diz que é demoníaco, é satânico. Qualquer atitude que você perguntar e ele não te responder para que você faça, e você tomar a decisão, ele diz que isso é uma jactância, é uma arrogância. Mas antes de fizermos esse projeto, a igreja, irmãos, na verdade está precisando perguntar a Deus. E você sabe bem o que eu estou falando. Porque quando você era novo decidido, até para tomar banho você perguntava se a água era fria ou quente. É ou não era? Quando você era novo decidido, para você ter uma amizade, você perguntar a Deus: essa amizade é para minha derrota ou para minha vitória? E quando Deus falava é para sua derrota, você se afastava. Você perguntava antigamente tudo ao Senhor do que ia fazer, desde a coisa mínima até o máximo. E hoje você ficou tão sábio, tão independente, que anda quebrando a cara, arrebentando todinha, porque não está entrando debaixo do prumo e da vontade do Senhor. Tenho certeza que tem uma bebezinha ali, Esther, que no dia que ela falar: meu pai e minha mãe, não quero mais que vocês cuidem de mim. Ouviu? Agora ela ouviu. Aí Ramon e Dilinha e Edilene vai dizer assim: é, realmente, Ramon, a nossa filha cresceu. Mas enquanto Esther não puder falar ou falar e correr para os braços do pai e da mãe, tenho certeza, vai ter um velho babão ali dizendo: minha filha, eu cuido de ti. Dê glória. Então deixa, descansa, confia no Senhor. Entrega a tua vida a Ele, os teus caminhos a Ele, porque Ele faz tudo de melhor. E antes de tomar qualquer posição ou atitude, fala com Ele. Ele é Pai. Ele está sobre a direção de tudo. E eu tenho certeza que Ele não quer que nada de mal nos aconteça. Nada, absolutamente nada. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Vamos lá, gente? Vamos orar por Alain? Vou me despedir aqui. Peraí, Alain, no final a gente ora. Enquanto daqui a pouco nós nos despedimos aqui da internet. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a mão do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês nessa noite. E que a proteção divina seja sobre a casa de cada um. Em nome de Jesus. Deus abençoe. E até lá, em nome do Senhor Jesus.